Eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itaperuna. Criei esse canal aqui no YouTube para que, nesses tempos de pandemia, de isolamento social, de muito sofrimento, pudéssemos compartilhar, eu pudesse compartilhar, melhor dizendo, com os irmãos e amigos, mensagens preciosas da palavra de Deus e assim nos consolarmos, nos confortarmos e nos instruirmos com aquilo que a palavra de Deus nos traz. Hoje nós vamos falar sobre a passagem que se encontra em Marcos, capítulo 6, versículo 1 a 6. A história é a narrativa da visita que Jesus fez à sua cidade natal. Não era bem a sua cidade natal, ele havia nascido em Belém, mas ele foi criado lá em Nazaré, da Galileia. E depois de iniciar o seu ministério, voltou ali e fez uma breve visita à sua terra. E diz o texto o seguinte, vamos ler. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? Escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Um outro evangelista registra isso de maneira um pouquinho diferente, quer dizer, a expressão do outro evangelista é um pouquinho diferente, diz assim que não pôde fazer ali nenhum milagre por causa da incredulidade deles. O que salta à vista aqui, nessa passagem, é a incredulidade dos conterrâneos de Jesus, dos nazarenos. Por isso nós encontramos aqui rejeição, desprezo, menosprezo, podemos dizer assim, dúvida, e tudo isso se resume em incredulidade. Isaías 53, aquela famosa passagem que fala sobre o servo sofredor do Senhor, diz assim: quem creu na nossa pregação? E João, capítulo 1, versículo 11, diz assim, que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, encontramos aqui, nessa passagem, 3 maneiras de ser incrédulo. 3 maneiras de, infelizmente, manifestar incredulidade. Eu digo infelizmente porque a vida verdadeira é a vida vivida pelos crentes. Nós precisamos de fé, para tudo na vida. Até mesmo, vamos dizer assim, para tomar um ônibus, nós precisamos crer que aquele ônibus tem manutenção correta, que o motorista é competente, que não vai haver nenhum acidente.
por aí afora, não é? Então, a partir do versículo 2, né, nós encontramos assim que, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não vivem aqui entre nós? E diz aqui: e escandalizavam-se por causa dele. E Jesus disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então, a primeira maneira de ser incrédulo é não crer na palavra de Deus, que diz que eles se maravilhavam ouvindo a palavra de Jesus, mas esse maravilhamento não era um maravilhamento no bom sentido, era uma surpresa, né, vamos dizer assim, porque não esperavam isso de Jesus. E perguntam: de onde vem isso tudo? De onde vem isto tudo? Mateus capítulo 7, aliás, Jesus, em Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, ele fala, né, sobre o homem tolo que construiu a sua casa sobre areia, porque ele ouviu a palavra e não creu na palavra e não praticou a palavra. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós encontramos o seguinte, vou ler para vocês, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 20 a 25, diz assim: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Então, os questionadores, aqueles que duvidam, como os nazarenos, eles, infelizmente, não creem na palavra. O apóstolo Paulo também, na carta aos Romanos, capítulo 10, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, você só pode ter fé se você ouvir e crer na palavra. E no mesmo capítulo ele diz: se em teu coração creres, né, e com a tua boca confessares, então serás salvo. A segunda maneira de ser incrédulo que nós temos aqui é não crer no poder de Deus. Não crer no poder de Deus. No versículo 2, novamente no versículo 2, que estamos citando mais aqui, eles perguntam, os nazarenos perguntam: e como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Eles não criam
que Deus estivesse, através de Jesus Cristo, manifestando o seu poder. Aqueles que conhecem bem a palavra de Deus devem se lembrar daquela passagem em que Jesus estava no barco com seus discípulos, dormindo, e levantou-se uma grande tempestade no mar, e eles ficaram apavorados com aquilo, acordaram Jesus e perguntaram: o senhor não se importa que nós sejamos a ponto de morrer aqui, né, no meio dessa tempestade? E Jesus, então, o chamou de homens de pequena fé, né? E novamente incredulidade, né? E mandou que o mar e o vento se aquietassem, e logo se fez bonança, logo se fez calmaria e cessou a tempestade. E então os discípulos perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que tipo de Deus é o seu? É um Deus que tem todo o poder, um Deus que tem absolutamente todo o poder, é onipotente mesmo? Qual é o tamanho do seu Deus? Ou você vai exclamar, como aqueles discípulos no barco: quem é este? Que Deus é este que tem tanto poder? Muitas vezes nós queremos resolver os nossos problemas, nossas dificuldades por nós mesmos, né? Na nossa própria capacidade, mas precisamos descansar no poder de Deus. Os nazarenos, infelizmente, eles não puderam receber ali nenhum milagre na sua cidade, entre eles, porque eles não creram que Jesus tinha o poder de curar, o poder de restaurar, o poder de salvar, o poder de ressuscitar, o poder de expulsar o diabo das pessoas. Eles não creram nisso, né? E o terceiro tipo de incredulidade que nós encontramos aqui está no verso 3, agora sim, passamos do verso 2 para o verso 3, que diz assim: não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Eles não creram na divindade de Jesus Cristo. Então, o primeiro tipo de incredulidade é não crer na palavra de Deus. Como eu disse, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Você não crê na palavra, então você já está criando uma barreira imensa e primordial, uma primeira barreira que impede você de crer no resto. Segunda coisa, não crer no poder de Deus. Não crer que Deus tem poder de mudar a sua vida, de transformar você numa nova criatura, de curar as suas doenças, de libertar você do pecado, dos vícios, né? Inclusive dos vícios das drogas, e libertar você do domínio de Satanás. Mas a terceira coisa é não crer na divindade de Cristo. A palavra de Cristo, a palavra de Deus, fala que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mesmo disse várias vezes: eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo tem poder para salvar, poder para fazer qualquer obra na vida do ser humano. Mas ele pode fazer isso porque ele é o Filho de Deus. Quando Jesus perguntou para os seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? As pessoas aí fora
o que eles dizem a meu respeito? Então eles responderam, uns dizem que o senhor é Elias, um outro dos profetas, que o senhor é João Batista, não é? E foram várias hipóteses. E Jesus então pergunta mais diretamente para eles, e vocês, quem dizem que eu sou? Então eles disseram, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus realmente é o Filho de Deus, igual a Deus. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17, diz assim, vou ler para vocês, diz, Jesus, né? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. E na mesma carta, no versículo 2, diz assim, versículo 9, desculpe, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o autor da carta aos Hebreus, no primeiro capítulo, ele diz o seguinte, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então, aqui diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, para você ser um verdadeiro crente, você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. E assim você vai crer na sua palavra, você vai crer no seu poder. Os nazarenos não puderam receber os milagres que Jesus fazia e tinha feito, melhor dizendo, em todas as outras cidades, menos em Nazaré. Não fez ali, por causa da sua incredulidade. A incredulidade na palavra, no poder, na divindade de Cristo. Mas pior do que não receber nenhum milagre é não ser salvo. Então você não poderá ser salvo se você não crer na palavra de Cristo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Se você não crer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, se você não crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que desceu a este mundo, que se tornou um de nós para ser o nosso Salvador. Então, creia, não seja incrédulo, porque o incrédulo estará para sempre perdido. Amém?